Então eu tava vendo aqui o pessoal, se bem que eu não vi isso vindo do pessoal da direita, né? Foi mais do pessoal da esquerda, se bem que eu acho que vai demorar um pouquinho para esse pessoal sair de lá do Blue Sky para voltar pro X, né? Mas mesmo assim teve gente comentando que o X voltou, né? Por conta dos ratos de toque do STF terem liberado o site, né? Cara, mas eu penso assim, cara, tem muita gente, eu acho, né? Eu acho porque não tive tempo para ficar checando, né? Mas não, eu acho que como não tive tempo, não dá para você falar que há muita gente tava não. Algumas pessoas da esquerda não saíram daqui enquanto o site estava bloqueado aqui no Brasil. Teve gente que havia usado VPN na surdina, né? Havia usado VPN na surdina, tipo o que aconteceu com o Felipe Neto. Eu lembro que algumas semanas atrás, né, quando o site obviamente estava bloqueado, ele havia falado isso aí lá no que Céu Azul, né? Ele havia falado lá, inclusive, o pessoal supostamente da direita vivia pegando os posts dele para reproduzir aqui no X, lá no X, né? Que havia falado que havia checado alguma coisa justamente no X e tudo mais. Aí depois ele havia dito que eu não estou frequentando o X, né? Não estou frequentando o X. Foi o que haviam me dito, né? Então estou repassando para vocês, né? Ele havia soltado essa, ele havia metido essa, sendo que não, cara. Tá óbvio que o Felipe Neto não saiu do X enquanto ele estava bloqueado no Brasil. Ele não saiu do X, certo? Mas acontece que, claro, né? A gente pode esperar que uma pessoa pública como ele, né, alguém que sabe muito bem do que anda acontecendo em relação às medidas ditatoriais dos ratos de toga do STF, uma pessoa que é muito odiada, é claro que ele estava com o cu na mão. É claro que ele estava com medo de ser justamente lesado pelo pessoal o qual ele passa pano, que é Xandão e companhia. É perfeitamente compreensível, mas teve gente aí que deve ter acreditado que não estou frequentando o X, né, enquanto ele estava bloqueado, não estou frequentando. Foi o que as pessoas aí me passaram, né, o que eu havia acabado de falar, aí estou repassando para vocês, né, blá blá blá. Certo, eu li que o Caetano Veloso havia soltado um post, tipo como se fosse um verso, né? Falando que também o ex tinha voltado. Aí um perfil lá falou pra ele: aqui não tem criança não, viado. O pessoal falou porque sabe muito bem que o que havia acontecido com ele em relação à mulher dele, né? Há muitos anos atrás, quando ele estava com o quê? Com 30, 40 anos, já havia pegado ela que tinha uns 14, né? O pessoal não iria deixar passar barato, não iria deixar passar batido. O pessoal iria zoar ele, iria hatear ele de qualquer forma. Enfim, completamente normal esse tipo de atitude. Aí eu vi lá na revista Oeste, inclusive foi numa postagem no X, né? Que o Xandão, nosso querido ditador careca, ele admitiu que havia suspendido o X por conta das eleições, especialmente eleições para prefeito que são mais relevantes, tipo a daqui de São Paulo. É, como as pessoas já devem saber, o Xandão não é petista, ele é tucano, certo? Ele é tucano. E eu sempre vi que havia uma correlação entre ele, entre Gilberto Kassab, entre os tucanos do próprio estado onde ele havia sido. Cara, eu acho que dá pra você citar, havia formado a sua carreira, né, que é São Paulo, certo? Lembrando que ele havia sido advogado daquela facção criminosa, né, e tudo mais. Né? O cara é tucano, o cara é tucanóide. Aí a revista Oeste ela mandou aqui, né? Xandeca admite que suspendeu o Twitter X em razão das eleições. Aí aqui tá. Na decisão em que desbloqueou a rede social de Elon Musk, ministro do STF diz que disputas eleitorais em municípios o influenciaram na suspensão da rede. É aqui, o desbloqueio da plataforma Twitter X por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teve como principal motivo as eleições municipais no último domingo, dia 6. Né? A admissão foi feita pelo próprio magistrado em despacho nesta terça-feira, dia 8, em que mandou liberar imediatamente o funcionamento da rede social do bilionário Elon Musk. Na manhã da quarta, dia 8, aliás, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, começou a notificar as operadoras para que liberassem o acesso à rede social. Cara, eu lembro que a minha operadora, ela havia me mandado uma mensagem falando que
Isso aí, obviamente, foi há um tempão, não. Obviamente também não, né? Mas havia falado que o X seria bloqueado aqui no Brasil, né? Cara, ok, eu acho que é até compreensível que o pessoal também tenha medo de ser sancionado pelo nosso ditador de toga, né? Mas eles fizeram questão de passar para todo mundo justamente, né, esse estado de espírito, né? Aí tá. Chandeca escreveu em sua decisão que as eleições municipais tiveram influência na suspensão da plataforma. O ministro determinou o bloqueio de forma monocrática no dia 30 de agosto. Dias depois, em 2 de setembro, em reunião, o colegiado da primeira turma do STF chancelou a decisão de Moraes. Na ocasião, a ministra Carmen Lúcia argumentou que a ordem tinha de ser acatada, respeitada e ilegitimada. Inclusive, recentemente aí, não sei se vocês notaram, mas houve uma espécie de humanização para cima dos ratos de toga, né? Os caras foram em programas tipo o programa Mais Você da Globo, né? A própria Carmen Lúcia havia aparecido lá, certo? E eu até fiquei um pouco surpreso, já que a Ana Maria Braga, cara, eu não fui louco de ver, né, a participação dela lá, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui de fora, a Ana Maria Braga, que costuma questionar tudo e todos, certo? Ela meio que tenta fazer uma espécie de Hebe 2.0, né? Ela não havia questionado a Carmen Lúcia, cara, no sentido de colocá-la em uma saia justa. Até porque eu acho que também deveria correr o medo de ser presa nas suas veias, né? Certo, a Globo ela não quer se complicar em relação ao que vem acontecendo da ditadura aqui no Brasil, né? Certo? Aí tá. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral acrescentou que questionamentos judiciais devem seguir a legislação processual, não seguindo os humores, né, e voluntarismos de quem quer que seja, nacional ou estrangeiro. Chandeca fala em ambiente de terra sem lei, né? Isso aí, terra sem lei, só pelo fato dele fazer o que quer, a gente já pode se colocar como viventes em um ambiente de terra sem lei mesmo, cara. O cara faz o que quer, cara, certo? O cara faz o que quer. Inclusive, eu acho que o Elon Musk, né, deve ter reconhecido que o brasileiro, não que ele queira estar nesse tipo de situação, apesar de, né, ter muito esquerdista que se regozije com as decisões aí do Chandeca, né? Mas a maior parte do brasileiro se perguntado, pô, você tá bem, né, nesse tipo de situação, vivendo essa ditadura, ele falaria que não, mas ele deve ter sacado que o brasileiro ele não tá lutando mesmo para reverter esse tipo de situação, cara. Ele deve ter sacado que, pô, cara, não dá para você ficar lutando em razão de um povo que não tem, inclusive, absolutamente nada a ver com o seu parentesco, com as suas origens, né, e tudo. É um povo que, infelizmente, não está muito a par com aquele espírito de guerreiro, né? Não está muito a par disso aí. Seria diferente se a situação ocorresse lá na Coreia do Sul, se ocorresse nos Estados Unidos, se ocorresse na Inglaterra, se ocorresse, se bobear até mesmo no leste europeu, né, que tem um povo um pouco mais aborrecido, certo? Eu acho que eles não deixariam que a situação escalasse, né? Ainda mais o povo do leste europeu que tem experiência em lidar com ditaduras, né? Já que foi parte da União Soviética e tudo mais, né? Eu creio que iria ser diferente também se fosse para os lados da Polônia, certo? O pessoal ali iria para as cabeças, cara. Eles iriam fazer alguma coisa. Eles, inclusive, sairiam da internet para fazer alguma coisa. Ah, mas acontece que aqui no Brasil você teve protesto, você de vez em quando aí tem o Jair Bolsonaro subindo no trio elétrico, falando isso e aquilo. Mas o Jair Bolsonaro, ele ficou muito enfraquecido mesmo na presidência, cara. Porque esses abusos aí do STF começaram na época em que o Jair era presidente, certo? E você pega que o próprio Jair, até hoje, ele está muito preocupado em seguir, né, o andamento das coisas dentro das quatro linhas, sacou? Então é diferente, cara. A situação está completamente diferente desses países aí, os quais eu acabei elencando, né? Aí tá aqui. Xandão explicou que a aplicação do bloqueio se deu em razão da tentativa do Twitter X de descumprir a lei.
A rede também teria como objetivo de introduzir no país um ambiente de terra sem lei nas redes, inclusive durante as eleições municipais. Cara, terra sem lei nas redes você tem há muito tempo e em boa parte das vezes isso acabou sendo cumprido, acabou sendo feito pelo pessoal da esquerda. Aí tá, o ministro acrescentou que a rede social foi instrumentalizada por meio da atuação de grupos extremistas, isso é mentira, com ampla divulgação de discursos antidemocráticos. Cara, o sujeito é a personalidade mais antidemocrática, né? Atualmente vem falar, vem acusar as pessoas de cometerem atos antidemocráticos, cara. O cara passa por cima da Constituição o tempo todo. Já não bastou que alguns meses atrás aí as pessoas terem exposto, né, áudios, né, dele falando para os seus assistentes aí que tinham que vasculhar, né, tinham que inclusive criar motivos para incriminar os adversários dele, né, só pelo fato dele ter bloqueado o X, né, por razões políticas. Isso aí já constitui crime, já constitui crime. Isso aí é mais motivo para pedir o impeachment dele. Mas você acha que aquele viado, aquele frouxo do Rodrigo Pacheco vai deixar? Você acha que aquele viado frouxo vai permitir isso aí? Vai permitir que um impeachment, ainda mais por conta desse motivo aí, passe? Não vai, cara. Certo? Não vai porque é cúmplice, só falta ele assumir isso aí. Sacou? O Alexandre de Moraes cometeu outro crime, que é de censurar essa rede aqui. Censurar essa rede aqui não, porque eu tô falando no YouTube. Mas censurar o X, e por razões políticas, e por razões políticas. Ele fez isso aí por razões políticas, cara. E agora com certeza, né, tá numa dualidade a qual ele desejava, né, que é você aqui para as eleições do segundo turno de São Paulo ter de escolher entre um pandemínio, um cara que é pró-agenda GLS, né, inclusive para as escolas, um cara que foi acusado de ter desviado dinheiro da merenda, né, de desviado dinheiro de comida de criança, certo? Um cara que inclusive exonerou, né, os funcionários da prefeitura que não queriam se vacinar com aqueles experimentos ali que haviam sido feitos em menos de um ano, né, por conta da pandemia, né, e tudo mais, certo? E, por outro lado, você tem um comunista invasor de casas, certo? São duas escolhas de merda, cara. Então, a partir disso também, eu vou até colocar um parênteses aqui. Como é que o paulistano médio tem a audácia de falar mal de carioca, de falar mal de outros gentílicos, cara? Eu não compreendo isso aí. Eu não compreendo isso aí. E os caras, desde muito tempo, o paulistano, ele sempre votou mal, cara. Ele sempre votou mal. Você até pode falar pra mim que o tucanato, ele é menos pior do que o petismo. De qualquer forma, cara, são governos, né, contra o que uma pessoa de direita desejaria, né? Pode se colocar numa situação de menos pior, sim. Inclusive, eu sempre imaginei que fosse, mas na verdade eles são contra o pessoal da direita. Eles são contra. Tanto é que eu havia falado aí, isso aí foi anos atrás, que o tucanato, ele, na surdina, ele passava algumas pautas extremistas, cara. Certo? Ele passava para a prefeitura, né? E hoje em dia você pega que existe bolsonarista defendendo o Ricardo Nunes com unhas e dentes, cara. Mas o Bolsonaro, ele tá indicando o Nunes. O quê? Ele tá indicando o Nunes, mas você acha que o próprio Bolsonaro defende o Nunes com unhas e dentes? Claro que não, né? E fazem esse tipo de defesa aí por conta do Marçal, né? O Marçal, ele pode ter inúmeros defeitos, inúmeros, mas em primeiro lugar, o cara não é político, certo? Em segundo lugar, ele não tem esse histórico, justamente por não ser um político, né? Ele não tem o histórico do pessoal do tucanato, pessoal do PMDB, para cima da população, não tem esse histórico, certo? Aí, continuando aqui, né? No início da tarde dessa terça-feira, dia 8, conforme intervenção da Anatel, usuários das principais operadoras de telefonia do país já conseguiram acessar a rede. O Twitter X ficou 39 dias fora do ar.
Nesse período de interrupção, Alexandre de Moraes informou que a justiça iria aplicar multas de 50 mil em quem usasse manobras tecnológicas como o VPN, que é uma rede privada virtual, para acionar a plataforma. Então, cara, eu não saí do X, sacou? Eu não saí do X. Inclusive, muita gente que é da direita não saiu do X, né? Como eu havia falado no caso do Felipe Neto também, muita gente da esquerda não saiu do X, certo? Mas teve muita gente que saiu por medo, né, de pegar os 30 mil, de ser sancionado, né, com 50 mil, 50 mil de multa aí. Você acha que iria acontecer esse tipo de coisa? Talvez com pessoas públicas mesmo, tipo o próprio Felipe Neto. Mas com gente comum, cara, creio que não iria acontecer esse tipo de coisa, cara. Eu acho que não. Eu acho que não, mas isso aí é mais uma prova de que as pessoas se curvam para ditadores, cara. Certo? Se curvam. E também teve gente que saiu porque, o Xandão que tá falando, então, né, eu vou sair do X. Eu vou sair do X, vou pro Blue Sky, certo? Vou ficar falando praticamente com as paredes lá, né, já que o Blue Sky aparentemente não tem tanta gente assim para se tornar um site tão requisitado, né? E com esse desbloqueio aí é que não vai ser muito requisitado mesmo. Porque vai haver aquela migração do pessoal da esquerda pro X de novo. Vai haver, certo? Vai haver, inclusive, um dos chefes aí do Blue Sky, ele reclamou, né? Em relação a essa possibilidade, ele reclamou. O pessoal vai sair do Blue Sky, cara. Ele vai sair. E é completamente natural, porque o X, ele é muito... Bom, eu não sei exatamente qual seria a interface do Blue Sky, né? Mas o X, ele sempre deu a entender de que seria mais dinâmico mesmo, sacou? Certo? E nem preciso falar para você que em relação ao bloqueio, né, do X, teve muita gente com o cu na mão também, né, no ramo do jornalismo, cara. Inclusive os jornalistas, eles deveriam ser os primeiros a protestarem, né, em relação a esse bloqueio aí, porque, cara, eu acho que dá para você citar que praticamente todos os órgãos de jornalismo no país utilizam o X, cara, né, e o pessoal ficou de bico calado, cara. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, né? Então essa é mais uma demonstração de que as pessoas, elas conseguem se adequar à ditadura, né? Mas essas pessoas não são todo mundo. E para encerrar, né, acabando isso aí, né, você pega que o Xandão, ele vai ficar aí correndo livre, leve e solto, cara, porque não vai acontecer porcaria nenhuma com ele, porque ele já entendeu desde muito tempo que o povo é frouxo, cara. O povo é frouxo, né? O Elon Musk deve ter entendido isso aí também. Por isso que ele aparentemente, né, pendurou as chuteiras em relação a ajudar o Brasil no que vem acontecendo, né?